Com a intenção de solucionar todas as dúvidas relacionadas ao transplante capilar para os meus pacientes, fui perguntar para o grande oráculo do momento quais são as principais dúvidas relacionadas ao transplante capilar. Então eu fui lá no chat GPT e perguntei exatamente isso. Quais são as principais dúvidas relacionadas ao transplante capilar? E ele me enumerou 8 dúvidas diferentes. Então vamos lá responder todas elas. Primeira dúvida: o procedimento é doloroso? Não, tá? Você não vai sentir dor durante o procedimento. O procedimento do transplante capilar é sempre feito sob anestesia e durante a cirurgia não vai sentir dor. E o pós-operatório também é bem confortável. A imensa maioria dos pacientes refere dor zero depois da cirurgia. E quem refere dor, fala aí de um nível 2, 3 em 10, facilmente tratável com um analgésico comum, enfim. Então, dor realmente não é uma queixa durante a cirurgia. Próxima pergunta: quanto tempo leva para se recuperar do transplante? Então, o transplante capilar é uma cirurgia de um dia inteiro. A gente começa a operar sempre de manhã e a cirurgia demora em média de 8 a 12 horas. E o paciente vai embora para casa imediatamente após o término da cirurgia com um curativo. Esse curativo ele tira em média 2 a 3 dias depois da cirurgia. Já vai poder tomar o seu primeiro banho completo, já vai poder usar boné quando ele sair na rua ou algum tipo de cobertura. Ele já vai poder voltar às atividades profissionais dele, claro, dependendo do tipo de atividades profissionais, mas ele vai ter que continuar se protegendo da luz do dia toda vez que estiver exposto, usando boné, um gorro, uma boina. À noite, em ambientes fechados, não precisa usar. Atividades físicas, ele pode voltar praticamente todas após 15 dias de cirurgia, e as atividades mais intensas, com muito atrito, tipo um futebol, algum tipo de luta, por exemplo, após um mês. Próxima pergunta: quais são os resultados esperados e quanto tempo leva para ver os resultados finais do transplante? Bom, o resultado esperado varia, obviamente, de paciente para paciente, de acordo com grau da calvície, qualidade da área doadora, expectativa do paciente, enfim, são muitas variáveis, então não existe um resultado igual para todo mundo, de forma alguma, tá? O que existe sim, pelo menos aqui na minha clínica, é um compromisso muito forte com a naturalidade, tá? Então, em termos de resultado, aqui vocês podem esperar um resultado sempre 100% natural. Nem sempre a gente tem matéria-prima, a gente tem área doadora, a gente tem raízes capilares disponíveis para a gente implantar e restaurar 100% da calvície. Muitas vezes a cirurgia é uma cirurgia de suavização, porém sempre de forma natural. Tá? Então, de novo, cada paciente tem seu planejamento de forma individualizada e é muito importante a consulta médica para ter um alinhamento de expectativas, para a gente sempre determinar o que é possível para cada caso. Dessa forma, assim, você pode ter uma expectativa muito boa de resultado. Próxima pergunta: qual a diferença entre o método FUE e o método FUT do transplante capilar? Então, são duas cirurgias para transplante capilar que são excelentes, as duas, tá? Eu escuto muita gente demonizando a FUT, dizendo que é coisa de dinossauro, blá, blá, e não é isso. Tá? Sim, a técnica FUT, ela cronologicamente ela é mais antiga do que a FUE. A técnica FUT deixa uma cicatriz linear na parte de trás e lateral da cabeça, sim, isso não tenha dúvida que é uma desvantagem, mas é uma cirurgia excelente que proporciona excelentes resultados
E como tudo na medicina tem suas indicações corretas. Então vamos lá, voltando um pouquinho no início da pergunta. Então a diferença básica entre FUE e FUT é a forma de extração das unidades foliculares ou das raízes. Na FUE, a gente vai retirando uma a uma da área doadora, deixando ali depois cicatrizes pontiformes de mais ou menos 0,8, 0,9 milímetros, que são extremamente discretas, que até um cabelo bem baixo do cabelo de soldado é capaz de esconder completamente. Enquanto que na FUT a gente tira uma faixa de pele do couro cabeludo, aqui da região de trás, depois a gente fecha essa falha com uma sutura, de forma que vai ficar uma cicatriz linear, naquela região virtualmente invisível, embaixo dos cabelos. Claro, se você cortar o cabelo até máquina 3, se você for uma pessoa que cicatriza bem. Depois, essa faixa ela é fragmentada embaixo do microscópio, separando raiz por raiz, e a gente implanta raiz por raiz. Então, sim, tem algumas indicações específicas para FUT hoje em dia, que o paciente que tem essas indicações, ele não é passível de receber a técnica FUE. Vou dar aqui um exemplo só, incontestável. Imagina que um paciente ele já fez cirurgia FUE no passado. Agora imagine que ele já fez 3 cirurgias FUE e ele simplesmente esgotou a área doadora dele. Se ele tirar mais raízes dali, aquela área doadora vai começar a ficar rala, vai começar a diminuir a densidade, vai fazer o que a gente chama de overharvesting. Para esses pacientes, a técnica FUT é absolutamente factível, dando excelentes resultados. Aí tem outras indicações também. Eu bato muito nessa tecla que na medicina é muito difícil falar de uma técnica ruim, uma técnica boa sempre. Existe sempre o que é melhor indicado para cada caso e é muito importante que o seu cirurgião, especialista em transplante capilar, esteja apto a fazer todas elas. Porque somente dessa forma ele vai te entregar o que realmente é melhor para você e não só a técnica que ele faz. Próxima pergunta. Qual é o custo médio de um transplante capilar e existem opções de financiamento disponíveis? Pelo menos aqui na minha clínica não existe um custo fixo. Existe um custo que muda de paciente para paciente, de acordo com a cirurgia que vai ser feita. As pessoas não são iguais, os planejamentos não são iguais, as calvícies não são iguais, a textura e qualidade da pele não são iguais, os cabelos não são iguais, as expectativas não são iguais, o trabalho da cirurgia não é igual, então também, obviamente, não existe custo igual. Tá? Também não gosto de falar de média, porque quando a gente fala média, a gente cria uma expectativa que pode ser totalmente irreal e uma surpresa que pode ser tanto agradável, mas também pode ser bem desagradável no consultório quando o paciente vem com uma expectativa e ela é frustrada. E sim, existem formas de parcelamento, de facilitação do pagamento. Próxima dúvida. Existem efeitos colaterais ou riscos associados ao transplante capilar? Claro, não existe tratamento médico sem riscos. Até você tomar um comprimido em casa para dor de cabeça, você está correndo risco. Tá? Sempre tem risco. Os riscos são grandes? Não, claro que não. São riscos extremamente pequenos. O transplante capilar, por natureza, é uma cirurgia pouco invasiva, a gente trabalha superficialmente na pele, não há ali estruturas nobres, anatômicas, que possam colocar a vida em risco, tipo grandes vasos sanguíneos, nervos importantes, mas sim, existem riscos, tá? Risco de infecção, risco de hematoma, risco de baixo crescimento, tá? Tem vários tipos de riscos que o paciente tem que estar consciente de todos eles. Tá? E muitos riscos, de novo, como tudo na medicina, são imprevisíveis, fatalidade. Muitas vezes a cirurgia acontece de forma perfeita, o paciente também leva o pós-operatório de forma perfeita e complicações acontecem.
Eu gosto de falar sempre que só existe dois tipos de médicos que não têm complicações. São os que não operam e os que mentem. Tá? O resto tudo não tem como, porque a gente, médico e o paciente, a gente não tem o controle total de todos os processos biológicos. Tá? Então, sim, problemas podem acontecer e é importante que você tenha proximidade do seu médico para lidar com esses problemas. Identificar os problemas no início, tratar de forma mais adequada. Bom, seguindo, quais são os cuidados pós-operatórios que devo seguir para garantir a melhor recuperação possível? Então, esses cuidados podem variar de paciente para paciente, mas de uma regra geral, vamos lá. Primeiro, no pós-operatório imediato, não tocar na região operada por cerca de 2 a 3 dias. Depois disso, vai tomar o primeiro banho completo com lavagem da cabeça, é claro, de uma maneira especial, um banho com alguns cuidados que normalmente é explicado em detalhes no pós-operatório imediato para cada paciente. Depois desse primeiro banho, você vai continuar lavando todas as vezes que toma banho, protegendo sempre a cabeça de qualquer tipo de atrito e da luz direta do dia, usando algum tipo de cobertura, boné, alguma coisa. Vai também usar uma série de medicamentos no pós-operatório. A gente tem aqui o nosso protocolo para ajudar na recuperação e para também contornar problemas, contornar possíveis queixas de dor, prevenir infecção. Enfim, temos o nosso protocolo completo aqui para dar sempre o máximo de suporte ao paciente. E depois vai seguindo progressivamente com tratamentos clínicos para a calvície paralelamente, até a gente atingir o tempo máximo para ter o resultado do transplante capilar. Próxima e última. O transplante capilar é uma opção viável para mim? Quais são as limitações e considerações que devo ter em mente antes de decidir passar pelo procedimento? Pergunta excelente. Não sei se o transplante capilar é um procedimento para você, não sem antes conhecer você e te examinar. Tá? Eu preciso saber o seu diagnóstico, preciso ver a sua aerodora, preciso entender as suas expectativas para saber se esse tratamento vai ser adequado para você. Mas, de uma forma bem geral, tá? Todo mundo que tem diagnóstico de calvície, leia-se alopécia androgenética, tal da calvície hereditária, boa área doadora e se incomoda com a calvície, para essas três coisas juntas, sim, o transplante capilar é adequado para você. Resta saber se tem algum outro diagnóstico associado, quais são as possibilidades de resultado que o transplante pode entregar para você especificamente, para você saber se sim é para você. Muitas vezes não é possível chegar ao resultado que você imagina e você prefere simplesmente não fazer o transplante. E tudo bem, tá? Mas que seja explicado e você entenda bem isso antes de fazer o transplante, tá? E não sair fazendo com expectativas irreais, esperando coisas que o transplante simplesmente não pode entregar para você, porque aí jamais você ficará satisfeito. Tá? Então, esse alinhamento de expectativas, essa conversa franca do que pode entregar, o que pode ser feito, se o seu caso é adequado, como é que é a sua área doadora, a qualidade da sua área doadora, isso são coisas que são feitas durante a consulta com o médico que vai te operar. Não tem outra forma de fazer. Bom, então, respondidas as 8 perguntas do oráculo do momento, o ChatGPT. E é isso. Um abraço, até a próxima.